Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 20 de setembro, quarta-feira, como nas outras quartas deste mês de setembro dedicado à Bíblia, eu vou falar um pouco da Bíblia. Já na semana passada vimos os livros todos da Bíblia. Chamamos cada um pelo nome, para que nós possamos nos aproximar, para que esses nomes fiquem para nós conhecidos e próximos. Para começar a ler a Bíblia, aqueles que não têm muito costume, é importante começar pelos evangelhos, porque narram a vida de Jesus. Tudo aquilo que envolveu a chegada de Jesus, o seu nascimento, a sua vida pública, a perseguição que fizeram a ele, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Então eu gostaria de hoje, aproveitando um material dos teólogos biblistas Francisco Orofino e Carlos Mesters, começar contextualizando um pouco a época de Jesus. Houve uma longa preparação da Boa Nova de Deus. Jesus nasceu numa época de mudanças. Um pouco mais de 50 anos antes do nascimento de Jesus, em 64 a.C., a Palestina tinha sido invadida pelo Império Romano. A invasão romana provocou muitas mudanças, algumas boas, outras negativas. Acabou com as guerras internas e conflitos intermináveis que havia entre os saduceus e os fariseus. Por isso, inicialmente, os romanos foram bem recebidos como libertadores e pacificadores. Implantaram a assim chamada Pax Romana, a paz em Roma. Além disso, a construção de novas estradas, o incentivo da construção civil e a reconstrução do Templo de Jerusalém pelo rei Herodes provocaram o retorno de muitos judeus migrantes para a Galileia e a Judéia. Mas, além dessas medidas favoráveis, os romanos impuseram ao povo um pesado tributo que, junto com as outras taxas, dízimos, juros e pagamentos, às vezes chegava a mais da metade da renda familiar. Todas essas medidas e mudanças fizeram diminuir a renda familiar e aumentaram para o dobro a população da Galiléia e da Judéia. Resultado: desemprego e empobrecimento generalizados. Isso explica como, mais ou menos 10 anos depois da invasão romana, na década de 50 a.C., começaram os levantes populares contra os romanos, sobretudo na Galileia. Para muitas pessoas, devido à mentalidade apocalíptica da época, todos esses eventos eram um sinal de que estava próxima a chegada dos tempos messiânicos. Apareceram vários profetas populares anunciando a vinda do Messias. João Batista era um deles. Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo, enumera outros dois, Teudas e Judas, o Galileu, conforme está lá em Atos 5, 36, 37. João Batista convocava o povo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus foi um dos muitos que entraram no movimento popular suscitado por João Batista e se fez batizar por ele, como vemos lá em Mateus 3:13. Durante 30 anos, Jesus tinha convivido com o povo de Nazaré, um pequeno povoado de agricultores na Galileia. Experimentou de perto como os agricultores eram explorados pelo sistema dos impostos e pelo latifúndio criado pelos romanos. Jesus era conhecido pelo povo como o carpinteiro. Naquela época, nos pequenos povoados como Nazaré, a palavra carpinteiro indicava aquela pessoa do povoado a quem os outros recorriam para resolver seus problemas caseiros. Ele poderia trabalhar com madeira, pedra ou metal. Ele era o que hoje se chama de quebra-galho da comunidade. Como todos os nazarenos, a ocupação principal tanto de Jesus e de José como de Maria, sua mãe, era o trabalho na roça. Além disso,
Como carpinteiro, Jesus era um artesão que vivia ajudando os outros na solução dos mais variados problemas caseiros. Durante aqueles 30 anos em Nazaré, enquanto crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens, Jesus deve ter tomado conhecimento das explosões de violência contra os romanos, tão comuns na Galileia, naquela época, e também das reações agressivas e cruéis dos romanos para dominar o povo rebelado. Jesus tinha em torno de 10 anos de idade quando os romanos chegaram a destruir e arrasar por completo a capital da Galileia, chamada Séforis, que ficava a apenas 1 légua de distância de Nazaré. Jesus também deve ter tido notícia da organização dos Zelotes, um grupo radical de oposição aos romanos que se formou naquela mesma época. Quando Jesus tinha em torno de 19 ou 20 anos de idade, começou a construção da cidade de Tiberíades, junto ao lago da Galileia, para ser a nova capital da Galileia no lugar de Séforis. Aqueles 30 anos da vida de Jesus em Nazaré foram um dos períodos mais violentos da história da Galileia, a terra de Jesus. Em Nazaré, participando das celebrações semanais na sinagoga, Jesus presenciava como os escribas e os fariseus transmitiam ao povo a tradição dos antigos, dando-lhe força para poder resistir e preparando-o para a vinda do Messias, aguardada por todos como iminente, ou seja, próxima. Percebia também como muitos fariseus, em vez de ensinarem a lei de Deus e revelarem Deus como Pai, escondiam o rosto de Deus atrás de uma cortina de normas e obrigações que tornavam impossível a observância da lei para os pobres. Por isso os pobres se viam condenados por seus líderes como esse povo que não conhece a lei é maldito, povo que nasceu em pecado, como vemos lá no Evangelho de São João, capítulos 6, 7 e 9. A esperança messiânica que dava ao povo aquela resistência contra a dominação romana está bem expressa no Cântico de Maria, a mãe de Jesus, que aclamava a Deus dizendo e cantando: Seu nome é santo, sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Esse é o Magnificat, que está lá em Lucas 1, 46 a 55. Como Maria, os pobres esperavam a chegada do reino de Deus, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. A mesma esperança dos pobres transparece no cântico de Zacarias, que está em Lucas 1, 72 a 75. Crescendo no meio desta realidade conflitante de exploração econômica e convulsões sociais, de legalismo religioso e autoritarismo clerical, de explosões messiânicas e desintegração das instituições, Jesus saiu da Galileia, no norte, para a Judéia, no sul, a fim de participar do movimento suscitado por João Batista e se fez batizar por ele. João foi batizado por João Batista. Está lá em Marcos 1, 9. Estamos tentando entender a realidade do tempo de Jesus para que possamos ler o Evangelho e entender todas aquelas confusões que Jesus enfrentou, teve que enfrentar, até ir parar na cruz. Então, façamos um esforço de retomar a Bíblia, tomar um dos Evangelhos e começar a ler até o fim,
a fim de que possamos entrar nessa história e compreender melhor a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.